Shine bright like a diamond. Está no ar o Pode Estar. Sejam todos muito bem-vindos aos estúdios da TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. É um prazer hoje eu receber essa figura ilustre aqui, Cleberson Portela. Seja muito bem-vindo. Nosso programa Pode Estar passa na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. Então, hoje nós vamos falar sobre comunicação e criatividade. Vocês sabem que esse programa é feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Esse ponto de luz hoje vai encher o nosso bate-papo aqui com muita criatividade e comunicação. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ju. É uma alegria estar aqui com vocês nesse teu projeto maravilhoso e falar de comunicação e criatividade. O quanto que isso se complementa e o quanto que isso é importante para a nossa sociedade na evolução pessoal, coletiva. Então, vai ser um grande bate-papo. Primeiro, porque eu estou te revisitando depois de algum tempo que a gente não se via. E segundo, que a gente traz algumas novidades também para o pessoal que está nos acompanhando. Para mim é uma honra ele estar aqui hoje, porque, na verdade, a minha estreia, vamos dizer assim, na TV começou com essa figura aqui me entrevistando e abrindo também a oportunidade para que eu me expressasse, para que eu me comunicasse, para que eu vendesse meu peixe, claro, né? Que era um projeto na época. E, gente, eu acompanhei, até eu olhei esses dias, eu estava comentando com ele nos bastidores aqui, meu Deus, que evolução, né? Acho que estamos hoje num outro nível. Mas para mim é uma honra entrevistá-lo e bater esse papo contigo. E para a gente iniciar o bate-papo, eu vou pedir para te apresentar para nossa audiência. Muito bem. Então, me chamo Cleberson Portela, sou um comunicador, jornalista de formação. Eu trabalho há 20 anos com comunicação, estou agora gestor de negócios e conteúdo na X-Play, lá do Fabiano Vergani, em Caxias do Sul. E estamos com um projeto maravilhoso esse ano, que é o World Creativity Day, que a gente vai falar um pouquinho também aqui. Sou líder local. E essa minha paixão de comunicação é o que eu exerço, né? O meu propósito de vida. Embora nos últimos anos eu estou mais numa área de negócios, né? Nessa área, mas é um encantamento e oportunidades como essa aqui, Ju, são maravilhosas, né? Até já vou te fazer um convite aqui na minha apresentação. A Ju vai estar no meu podcast também, que é o Caxias em Movimento, para a gente fazer um bate-volta dessa conversa. Show, obrigada, com certeza. Vai ser um prazer a gente bater esse papo. E, como tu falou, né, estou hoje no ramo dos negócios, o que é imprescindível, a comunicação, né? E eu queria que tu trouxesse um pouquinho como é que começou a tua história com a comunicação, né? Como é que foi a tua carreira, como tu se direcionou para essa área? É bem curioso, porque para mim a indústria da comunicação foi a primeira indústria que eu conheci. A primeira empresa que eu entrei foi uma emissora de rádio, onde trabalhava o meu pai, o Nicanor Portela. Então, eu chegava na rádio e aquilo era o meu habitat. A tua casa. Eu saía da escola e eu esperava meu pai para ir para casa naqueles corredores maravilhosos, numa discoteca que nos anos 90 tinha, né, quando eu era criança. Então eu tenho um carinho muito grande, né, pela rádio, que foi o primeiro meio de comunicação que eu tive a oportunidade de ter uma oportunidade de trabalho, mas me encanta todo tipo de comunicação, né? Hoje, como eu te disse, eu estou mais voltado a negócio, mas a gente foca nessa comunicação de forma estratégica, né? Mas eu comecei como operador de áudio na Rádio São Francisco e Mais Nova FM, lá em Caxias do Sul. E aí um dos meus amigos é o Chimia, que está me acompanhando aí nos bastidores, né? Ele foi meu colega também naquele período, 2005, e ali foi uma grande escola, porque eram pessoas que eram minhas conhecidas, mas não eram meus colegas, e viraram meus colegas. Então foi um aprendizado muito fraterno no momento que eu chego para a rádio, né, naquele momento. Mas como eu te disse nos bastidores, né, eu sou quase uma ostra, tem várias pérolas ao longo da minha jornada. Brinquei contigo que ele não é um livro aberto, ele é uma ostra aberta cheia de pérolas. Isso aí. Por que eu digo isso? Porque na comunicação a gente tem grandes figuras carismáticas, né? E isso é muito legal, porque elas têm a história, o brilho próprio que elas têm. E eu tive um prazer de trabalhar com um grande mestre da comunicação, que foi o Frei Renato Zanolla.
E eu fazia um período de mesa de áudio, né, para o pessoal entender como que é em casa, né? Você operava aquele programa de rádio, então você colocava música, diminuía a trilha, aumentava a trilha, colocava entrevistados na época por telefone de linha mesmo, né? E foi uma grande escola aquela oportunidade, porque o Frei entrava das 11 à 1 da manhã, ao vivo, de segunda a sexta. E ele já era um cara, ele já era um veterano, mestre dos mestres, né? E ele tinha um jeitão muito legal, então foi um período muito legal de aprendizado. Outros queridos colegas, né, que eu exemplifico através do Frei Renato Zanolla, mas o cara que me deu oportunidade na comunicação foi o Evandro Fontana, né, que é um grande mestre. E o meu pai, que foi a grande inspiração, porque, na verdade, olha a pérola, ele não queria que eu fosse da área de comunicação. Ele gostaria que eu fosse da área de tecnologia. Olha só. E aí ele me apresentou para um outro comunicador, que é o Luiz Antônio Cuiava, da Top Down Informática. E aí ele fez eu fazer um monte de cursos e tal. E aí um dos amigos, que era na época presidente do Sindicato dos Radialistas, ele disse: por que tu não faz um curso de rádio? Né? Eu disse: eu tinha 18 anos, né? Eu disse: não vou fazer curso de rádio porque meu pai não vai querer que eu atue na área, ele vai ficar bravo comigo, né? E dito e feito, eu fiz meio que o curso escondido e chamei ele para formatura, que daí já estava pronto, né? Não tinha que fazer. Aí não tinha como discutir, né? Mas foi muito legal o meu começo, assim como eu disse, eu tive e tenho uma grande gratidão, tive uma grande oportunidade de depois entrar para o jornalismo, né? E fazer assim uma carreira muito legal. Eu sempre fui um cara curioso por natureza, mas também um cara questionador. Uhum. Então isso me ajudou muito na profissão, para ser inquieto, para buscar. Isso é muito importante, inclusive para a criatividade, para inovar. A gente precisa ser curioso, estar desperto a isso, inclusive por ter esse tipo de atitude, comportamento, né? Portela, provavelmente tu buscou também várias referências. Muitas. Né? Então, porque é uma construção, a gente está sempre se construindo aí, a gente se inspira, né? E esses que estão mais próximo da gente, que são as pessoas que estão apostando, que estão nos guiando, né? Foram fundamentais e sempre me deram bons desafios. Uhum. Eu tive, até hoje na minha vida, o privilégio de trabalhar com grandes mestres que me desafiaram a sair da zona de conforto. Eu vou citar um exemplo. Em 2012, a presidente Dilma Rousseff veio para Caxias do Sul para uma abertura de Festa da Uva. Então a imprensa, aquilo ali é a Copa do Mundo em Caxias do Sul, porque vem um presidente da República. E eu fiquei 6 meses insistindo para conseguir uma exclusiva com a Dilma. E não tinha jeito. Eu tenho até hoje os e-mails, né, na minha caixa de e-mail arquivados dos nãos que eu recebia. E eu fui conhecendo o meio de Brasília, como que estava conectada a comunicação de Brasília, e como eu ligava uma vez por semana, ou às vezes 2 vezes por semana, eu comecei a fazer relacionamento. Né? E aí o pessoal disse: tá, mas começou a me dar corda. Mas como é que é essa tua rádio? Onde é que ela tá? Onde é que é Caxias do Sul? Sabe? E aí eu comecei a vender meu peixe, e aí até que um dia, eu vou conseguir para ti 2 minutos com a presidente, quando ela descer do avião, tu consegue, tu vai lá. Né? E eu era o produtor do programa do Evandro Fontana naquela época. E conseguimos colocar o Evandro lá com a Dilma, uma exclusiva, enquanto todos os outros colegas da imprensa estavam lá na Festa da Uva esperando, e que não ia ter coletiva de imprensa. Sim. Porque eu persisti 6 meses antes. Um outro cara que foi maravilhoso comigo foi o Alberto Meneguzzi, que foi coordenador de jornalismo lá, aprendi muito com ele. O José Teodoro, que é outro queridaço, né? Os queridos colegas que trabalhavam comigo. Então essa primeira fase minha de aventura, né, na comunicação foi muito legal. Aí depois eu tive uma outra fase. Aí eu sou convidado para ir fazer parte da Rádio Caxias, do jornalismo da Rádio Caxias. E aí eu já estava ali com 10 anos de profissão, já tinha algum reconhecimento, né, do meu nome na cidade, na região. E aí foi muito legal, porque eu tive o privilégio de trabalhar uma temporada com esporte, que eu ainda não tinha tido essa experiência. Sim, porque dentro dessa área também ela é muito vasta, né, de oportunidades no sentido de áreas diferentes, né? Exatamente, porque as editorias, elas nos levam, né, para conhecer
coisas diferentes. E isso é legal do jornalista. E muitas vezes no hard news, que a gente chama no rádio, que é aquela notícia quente do dia a dia que tu tem que correr atrás, que tu tem que buscar o furo de reportagem, às vezes a gente não consegue contar direito as histórias, porque a gente precisa transmitir o fato para acontecer. Né? E no esporte é diferente, porque tudo que acontece antes é uma grande notícia para chegar no dia da notícia, que é o futebol. Então foi uma outra escola maravilhosa, Marcos Vaz, Gilberto Júnior, pessoas maravilhosas, aqui, também outros colegas que trabalhei no esporte, né? Rafael Balgarten, Luizinho da Veiga, um time muito forte naquela época ali de 2015 da Rádio Caxias, né? Foi uma experiência muito legal. Trabalhei, depois eu saí eu entrei no jornalismo, fiquei um tempo no esporte e aí eu voltei para o jornalismo numa época de muita greve, de muita passeata, né, de um alvoroço político, de protestos. E aí, quando eu me via, eu estava no meio de uma multidão fazendo coberturas. Aí foi uma grande experiência de maturidade jornalística, de realmente você ser imparcial. Porque, obviamente, tu tem a tua parcela. Tu tem na tua cabeça o que tu acha que é correto. Mas quando tu é um contador de histórias, quando tu é um jornalista, tu tem que trazer o fato. Por mais que seja, às vezes, duro aquele fato, você precisa trazer. E aquele período histórico para o Brasil, em que a gente teve uma queda de uma presidente da República e todo um alvoroço popular em cima disso, e nós conseguimos contar o que aconteceu na cidade. Porque realmente não se repetiu mais um protesto tão grande, né? Uma inquietude da sociedade. E aí você conversava com as forças vivas, conversava com a Brigada Militar, conversava com as associações representativas, com as partes, né? Com as partes envolvidas, com os movimentos. Então ali foi um momento da minha carreira muito legal. Aí em 2000 deixa eu não me perder, 2016, numa eleição municipal, nossa, a gente foi muito bem, o time da Rádio Caxias naquela época para fazer a cobertura, era ainda um negócio híbrido, ainda não existia o digital, tão digital, ainda era o famoso rádio para ouvir, ainda não era o rádio para ver, ouvir, enfim, e escrever. E ali foi muito legal. Ali eu entendi que a gente estava num momento que era crucial, foi em 2018, agora eu lembrei, foi crucial para contar também a história. Né? Nessa editoria, que foi, né? Nesse momento aí que teve um ponto de virada também na tua carreira. Sim. Aí eu começo a me perguntar, tenho 30 anos de idade, tenho um filho recém-nascido, o que eu vou deixar de legado para ele? O meu pai me deixou esse legado. Eu cheguei aqui, né, através do legado do meu pai, da minha família, da minha criação, da minha educação, cheguei até aqui, dos meus valores e princípios. Mas o que eu vou deixar para o meu filho de diferente? Né? E aí eu comecei a pensar, poxa, eu preciso empreender. E nessas indas e vindas da academia, da faculdade, de buscar terminar, né, porque muitas vezes ou era falta de recurso financeiro ou era falta de tempo. Né? E aí eu voltei para a academia. E aí um professor me disse assim, depois de uns 2, 3 semestres que eu estava fazendo, ele disse, Portal, o que tu está fazendo aqui dentro? Eu disse, cara, eu estou tentando terminar a minha graduação. Ele disse, não, eu entendo, e é justo, e tu vai terminar, mas tu não percebeu que tu está perdendo um time da tua vida? Porque toda essa galera que está aqui dentro, elas vão precisar de empreendedores, e tu tem esse DNA, tu precisa empreender. E aquilo me deu nossa, o que eu vou fazer, né? Tem professores assim que dão um estalo, né? E foi maravilhoso aquilo que ele falou. Depois eu conversei também com os amigos mais próximos, né, se era o momento de dar um passo atrás, uma retirada estratégica, né, da academia novamente para seguir em frente. E aí no meio desse movimento eu vou me aperfeiçoar em marketing, vou me aperfeiçoar em direção de TV, que era de áreas afins, querendo ou não, que complementam, né? E aí eu me encantei com isso, com a parte digital, e aí eu conheço um cara chamado Fabiano André Vergani. E aí eu já era cliente lá do provedor de internet que ele tinha, né? Ele foi o primeiro provedor de internet aqui do interior do Rio Grande do Sul, né? Uma liderança que eu já tinha entrevistado em outras
em outros momentos, e eu tinha um amigo que trabalhava com ele na comunicação da Bitcoin e disse, Portela, vem aqui que a imprensa vai vir e eu vou te apresentar melhor o Fabiano. Beleza, chego lá, Fabiano Vergani, daquele jeito dele, né? É o Steve Jobs da Serra Gaúcha, como diz o Fabiano Feltrin, chama o Vergani dessa forma. E ele disse, olha, eu não gosto de ser chamado de empresário. Daí eu tava com o meu bloquinho assim, eu digo, isso aí é papo de empresário, né? Vamos ver até onde que ele vai. Porque eu gosto de empreender em pessoas. E eu tenho aqui, ele estava lançando naquela época uma parceria com a Claro, que era inédito, que ninguém tinha lançado, nenhum provedor de internet, que era para colocar conteúdo local, para trazer conteúdo local. E ele disse, o meu desejo é esse, né? É que a gente consiga ter conteúdos locais. Por quê? Porque o conteúdo local ele é muito sagrado, que é onde que as pessoas moram. Né? Então, se você não sabe o que acontece... Tem um grande valor agregado, né? Se você não sabe o que acontece onde você mora, que valor que tem você morar nesse lugar? Então, o conteúdo local, quando ele disse isso, cara, faz muito sentido no que eu estou buscando. Aí eu fiz um tour, que ele adora fazer um tour, né, pelas empresas, e aí no final a gente trocou cartões, e ele disse, eu vou para os Estados Unidos e depois eu te chamo para a gente tomar um café e bater um papo. Beleza. Daí eu fui embora e disse, esse cara nunca mais vai me chamar. Deu um mês ele me chamou. Disse, vamos tomar um café num sábado de manhã aqui e tal, vamos pensar sobre essa questão de conteúdo local. Aí cheguei lá e tal, na noite anterior eu disse, o que eu vou apresentar para esse cara? Né? Eu tinha a minha ideia na minha cabeça, mas ela não estava 100% construída do que eu imaginava. Mas eu sabia que ele tinha esse desejo de ter conteúdo local. E aí eu chego na madrugada, faço um desenho, um rabisco, e eu digo, é isso que eu vou falar para ele. E aí eu acabei fazendo um acróstico do nome da empresa e colocando alguns pontos que ele poderia atuar e mostrando a ideia. Fiz bem no papel de pão, Ju. Era um papel como se fosse um papel normal, uma folha de ofício. Fiz aqui, saiu a ideia. Senta aqui do meu lado. Eu desenhei para ele e tal. E ele disse, cara, agora me conta teu sonho. Qual que é teu sonho? Daí a gente começou a trabalhar, depois de uns meses juntos, e tinha a primeira missão, quando a gente começou a trabalhar, que era um negócio chamado TV Festa da Uva. Essa também foi uma coisa sensacional, disruptiva, inovadora, porque no ano anterior, 2018, foram eleitas as soberanas pela primeira vez online pelo Facebook. 2018 estava bombando o Facebook. E aí tinha-se, né, esse desejo de fazer uma TV online para ser marca TV Festa da Uva. E aí tinha uma parceria já com a Caixa Econômica Federal. Mas aí o novo presidente assumiu em 2019 e ele queria saber as contas da Caixa. E ele bloqueou não só os recursos da Festa da Uva inteira, mas também da TV da Festa da Uva, que era pela empresa do Vergani lá. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente tinha um orçamento, se eu não me engano, eram, por exemplo, 80 mil reais para fazer a TV em 15 dias, né, para lá rodar. E aí a gente ficou com zero. Então esse foi o primeiro desafio, né? Nossa, Buscar recursos. E trazer, aí foi o desafio que buscou, vocês tiveram que buscar uma solução aí para esse problema. Esse problema, e aí que eu vou conectar agora a criatividade. Nós precisamos fazer esse exercício, né, muitas vezes, de como que eu vou achar a saída. E sempre a ferramenta vai ser a criatividade. O processo criativo vai te levar a tu achar os caminhos, né? Claro, nós vamos buscar técnicas, vamos procurar profissionais, mas o primeiro é a ideia e a criatividade em cima dela, né? O insight, né? O insight. Tem que começar de um ponto de partida. E aí a gente começou a bater nas portas dos amigos, dos parceiros e dizer, nós temos esse projeto. E esse projeto quer mostrar a Festa da Uva para todos. Porque não só o Brasil vai ver a Festa da Uva, pela internet o mundo inteiro vai poder ver. E dito e feito, nós fizemos de forma criativa todos os desfiles da Festa da Uva pela primeira vez online, em Full HD para todo mundo, né? Não precisava pagar para assistir, era um negócio aberto, né? E ao mesmo tempo tinha um conteúdo premium, que nós fazíamos um programa maravilhoso com câmeras em vários pontos lá dos pavilhões da Festa da Uva, com
maravilhosos profissionais que vieram, que compraram também essa ideia, né? Porque a gente sabe que um evento que tinha um budget, que tinha um orçamento para acontecer, ele teve que ter uma ruptura dentro desse orçamento para ele ser realizado, então muita gente apostou nisso. Então, 2019 ainda tinha uma questão do governo municipal que disse que não ia botar R$1 na festa da uva, então a própria querida Sandra Randon, que era a presidente, ela comprou muito essa ideia e nos ajudou a realizar. Né? Mas esse foi o primeiro lance criativo que a gente precisou utilizar da criatividade para fazer acontecer. Porque, na verdade, anteriormente a isso, se seguia muito uma linha, né, que já estava... Era uma forma de inovar também dentro, né, desse momento. Que aí teve... Acho que foi um boom, né, de 2018, principalmente na questão online. E eu queria te perguntar isso, porque tu acabou trazendo pra gente um cenário aqui das mudanças e da evolução também tecnológica voltada para a área da comunicação. Então eu queria que tu trouxesse um pouco também o teu olhar com relação a isso. As ferramentas, né, elas sempre vão se aprimorando com o passar do tempo. E na comunicação não é diferente. O que aconteceu com a internet, com a chegada de fato da internet, foi algo chamado de convergência digital. E isso democratizou a internet e democratizou os meios de comunicação. Mas também aconteceu o quê? Uma revolução. Porque as pessoas mudaram a forma de consumir o conteúdo. E aí, se tu muda a forma de consumir o conteúdo, tu tem que mudar a forma de fazer o conteúdo. Perfeito. E aí que está a grande sacada e que as grandes empresas demoraram para fazer esse movimento. Vamos dar um exemplo, a Globo. A Globo, ela segurou muito o mercado até realmente lançar uma Globoplay competitiva com o mercado. Mas isso a Globo, por exemplo, historicamente, fez isso lá final dos anos 80, início dos anos 90, com a TV a cabo. Ela fez o mesmo movimento. Ela lançou a Globosat, foi a última empresa da América Latina a fazer esse movimento para segurar mercado. Né? E a Globoplay também aconteceu isso. Mas isso foi muito bom para quem? Para o conteúdo local, para os pequenos empreendedores, para os jornalistas, para as pessoas que estavam no entorno das cidades pequenas para poder contar as suas histórias. Então a gente foi beneficiado com isso. Um outro case depois da Festa da Uva, porque depois daquilo ali, como é que não vai ter mais TV Festa da Uva? Né? Então a gente repete isso em 2022 também, a gente faz um trabalho maravilhoso, com mais de 40 profissionais. Lá na primeira temporada acho que tinha uns 15. Depois a gente foi para 40 profissionais, transmissão em 4K, transmissão em Libras, sabe? Já uma evolução tecnológica, mas também de processos dentro disso, né? Que a gente foi aprender, buscar, pegar profissionais que nós temos grandes talentos nessa área aqui na nossa região. Muitos são também empreendedores, a maioria deles, né, buscam o seu sustento através disso, mas esses grandes eventos, que é a grande sacada dessa nossa parceria e dessa nossa inquietude, né, e dessa liderança que o Vergani é também, nos levou, por exemplo, a fazer uma transmissão para 79 países de uma Surdo Olimpíadas. É um desafio, hein? Envolver mais de 100 pessoas nesse processo, né? Claro, nem toda história tem um final feliz, né? Mas o que a gente entregou com a Surdo Olimpíadas, ninguém tinha entregado antes, porque é o terceiro maior evento olímpico do mundo. Só fica atrás da Paralimpíada e da Olimpíada tradicional. E ali, os surdos, eles têm, obviamente, essa questão do déficit de audição, mas eles estão com o corpo de um atleta. Então eles são muito competitivos, os jogos, né? Então nós sediamos jogos aqui na região, Farroupilha também sediou, Flores da Cunha foi também uma subsede desses jogos e colocou a nossa região num calendário, né, olímpico. Mas, obviamente, teve uma situação também de orçamento do evento e a gente acabou tendo um prejuízo financeiro, né? E aí que é a dor do empreendedor, é a dor do dono, né, que a gente ouve falar muitas vezes, porque existia uma expectativa até de colocar mais investimento em cima do projeto de comunicação, né? Mas mesmo assim a gente foi criativo, né? Limpamos as nossas feridas e aí a gente foi se reinventando. E uma coisa que estava guardada aqui é exatamente isso que a gente está fazendo, que era uma paixão minha, que eu disse, cara, vamos pegar tudo que a gente tem aqui, vamos criar podcasts. Vamos ser
uma casa de quem quer produzir podcasts. Porque é a minha veia, é meu chão e eu consigo ajudar as pessoas nesse sentido. E a gente começou a trilhar um negócio maravilhoso em relação a isso. E, em paralelo, a gente fazia a TV do Juventude, fazia a TV da Ser Caxias, lá em Caxias. E a gente mexia com os grandes, eu via eles, porque os colegas a gente conhecia da academia, do próprio labuta do dia a dia do jornalismo, e eles vendo aquela coisa acontecer daqueles malucos, né? Porque os caras eram malucos. Porque para te fazer uma transmissão há 5 anos atrás de televisão, era muito equipamento, mas muito, né? Equipamento. Não que hoje também não seja, os padrões internacionais para você fazer um futebol, satélite, isso tudo continua. Mas eu estou dizendo para você fazer uma transmissão que chega direto na palma da mão do torcedor. É muito mais fácil, né? E com a fala do torcedor, que essa era a novidade para nós, né? Porque tinha-se as rádios, que eram imparciais, mas aí a gente criou a TV do clube. E aí foi um barato, foi muito legal o tempo que a gente começou. Graças a Deus, né, tá dando sequência, né, eles depois internalizaram o projeto, a gente entendeu, né, também que todo empreendimento tem que ter um início, meio e fim, né, e a gente também entregou esse legado legal de comunicação. Legal. Mas é muito legal, como tu disse, ver isso tudo foi movido pela evolução do consumo, que é empurrado pela tecnologia. Então meu pai não ficaria tão brabo comigo porque eu continuo dentro de uma empresa de tecnologia. Sim. Né? E claro, depois ele ficou muito feliz, né, de ver essa minha evolução. Não me acompanhou tanto como a gente gostaria, mas eu sei que ele iria ficar com certeza orgulhoso de eu ter pelo menos tido essa experiência numa empresa de tecnologia, que era o que ele queria. E não era comunicação. Isso. Né? Que com certeza a comunicação tem, né? Porque ela vem junto, né? Tem ali um nome legal que é TIC, né? Um termo, né? Tecnologia, inovação, tecnologia, informação e comunicação. Então... Tu foi falando algumas coisas relacionadas a algumas dores, enfim, né? dos desafios que eles fazem parte. E eu gostaria que tu destacasse pra gente aí um desafio, uma superação aí da tua trajetória, que pode dizer, nossa, esse foi um super desafio aí na minha vida. Eu posso dizer que a Surdo Olimpíadas foi um grande desafio, né? Porque a entrega foi muito grande. Imagina, nós criamos um sistema de comunicação porque o evento é dos surdos. Só que quem estava ali junto querendo fazer acontecer não eram os surdos, eram os ouvintes. Então, nós criamos um triângulo de comunicação para que quem estivesse nos assistindo conseguisse nos entender. E, além disso, entendeu a língua nacional, que é a Libras, que é a língua brasileira de sinais, e a língua internacional de sinais. Então, nós estávamos transmitindo em português, inglês, Libras e sinais internacionais. E todo mundo tinha que se entender. E aquela construção, nós tínhamos um papel em branco para fazer. E a gente começou a desenhar, fazer, isso aqui não dá certo. Partir do zero, praticamente. Do zero. Né? A nossa edição anterior, antes do Brasil, foi na Turquia. E ali aconteceu não vou dizer um golpe militar, mas um movimento militar para descentralizar para uma cidade que era a cidade do dono do país lá. E aí, então, eles filmaram só coisas da Turquia ganhando, não tinha o elenco olímpico ali, né? E nós fomos plurais nisso, a gente colocou todas as bandeiras, então transmitíamos de manhã, de tarde e de noite, todos os dias. Mesmo. De forma global. E a gente foi aprendendo porque o grande desafio era o seguinte: nós tínhamos o follow-up, nós tínhamos o feedback dos surdos, e eu não esqueço, na primeira semana eu mudei o jornal que a gente tinha ao meio-dia, porque eles eram apresentados por pessoas que falavam para surdos. E aí eles me disseram, mas isso é o que já acontece, a Surdo Olimpíadas é nossa. E aí no outro dia, no outro dia eu disse, nós vamos mudar completamente. Agora o que vai acontecer? O apresentador, ele vai ser um voice-over. Ele vai só fazer a narração da fala. Mas quem vai aparecer na tela maior vai ser o surdo. E o surdo apareceu, foi muito legal. O protagonista mesmo do movimento, né? Um grande desafio em todas as
os parâmetros. Um evento internacional dessa magnitude, né? Exatamente. E agora tu tá indo então para um novo desafio, não, claro, não da mesma proporção, mas quero também que tu traga pra gente como é que tu entrou nesse mundo da criatividade. Hoje tu está como líder, né, do World Creativity Day, que vai acontecer agora em Caxias do Sul. Quero que tu fale um pouquinho também, depois a gente vai falar, né, como é que vai funcionar, o que que vai acontecer, mas eu quero que tu traga um pouquinho da tua história e como que tu embarcou nessa jornada. Eu sempre noticiei o Dia Mundial da Criatividade, né? Lembro dos outros líderes, lembro das edições, mas na última foi muito incrível o encontro, ou reencontro, no caso da Patty Jankzak, que ela foi lá na X-Play conversar com o Vergani e comigo sobre essa oportunidade da X-Play ser mantenedora da líder no ano passado, ela. E foi uma experiência maravilhosa ano passado fazer o Dia Mundial da Criatividade em Caxias. Sou testemunha porque eu fui uma inspiradora também, eu amei, foi maravilhosa a experiência. Nós conseguimos naquele ano, o nosso desafio era descentralizar, sair um pouco da academia, mas trazer a academia para o chão, que a gente diz, né? Trazer a academia para onde as pessoas estavam, e foi muito legal. Mas principalmente que São Pedro foi maravilhoso num domingo de sol, com uma criançada, com uma família. Tava muito bom mesmo. Né? Então a Patty deixou para nós um legado maravilhoso e a oportunidade esse ano dela ter me indicado para eu fazer o processo seletivo de liderança. Né? Então, como que funciona? As pessoas fazem um processo seletivo de liderança e aí passam nesse processo ou não passam. E eu consegui passar, eu tinha sido co-líder no ano passado, e trabalhado ali com a Patty, né? Ela é inclusive, o ano passado também foi trazido aqui pra gente, para compartilhar também, a Patty esteve aqui. E aí, esse legado que ela colocou, e a gente se dá super bem porque também nós somos da comunicação, né? Somos dessa área. Ela disse assim, Portela, esse ano a gente tinha que fazer alguma coisa diferente em relação aos anfitriões. A gente concentrou, a gente viu que estava tudo certo e tal, mas a gente tinha que descentralizar agora um pouco. A gente já fez um movimento, a academia e as universidades, as escolas entenderam, a área educacional já entendeu o projeto, a comunidade, o ecossistema de inovação que é maravilhoso, o BA, né? Um beijo para o pessoal do BA, que também é muito querido, e Nova RS, também são grandes promotores aí de todo esse processo de inovação e criatividade. São fundamentais, né, para esse ecossistema funcionar. A gente precisa ter esse movimento. E aí o que acontece? Vamos descentralizar. Aí junto com isso vem a diretriz esse ano do World Creativity Organization, que é uma entidade que está atrelada, chancelada, melhor dizendo, à ONU, porque o Dia Mundial da Criatividade ele é celebrado em todo o planeta. Mas quem promoveu a ideia e chancelou na ONU foi um cara chamado Lucas Foster, que é brasileiro. Né? Junto com um grupo maravilhoso de brasileiros, conseguiram transformar esse dia, né, em um dia realmente exercido em todo o planeta, e o Brasil se destaca porque tem o maior número de cidades. Caxias participa desde a primeira edição. Como eu disse, na última edição foi maravilhosa, nós conseguimos 2.000 pessoas participando, 110 atividades, só que quando chega as regras desse ano, que é sempre baseado, né, nesse processo de aprimoramento do próprio evento, diz assim, esse ano vocês só podem colocar 5 anfitriões. Só que 30 dias antes, a Patty tinha dito, não, vou botar um criatividade em todos os cantos da cidade. Então a gente recuou da nossa proposta, que não tinha como executar esse ano, e vamos então buscar 5 parceiros, 3 ou 5 parceiros que pudessem receber essas atividades, esses inspiradores, que é o nome do palestrante do evento, né, os inspiradores. E aí foi maravilhosa a resposta das entidades. Né? A Universidade de Caxias do Sul, estou falando aqui pela primeira vez. Spoiler, né? Aqui, hein, gente? Os anfitriões, então, serão, este ano, a Universidade de Caxias do Sul, a Faculdade da Serra Gaúcha, a UniFTech, o SENAC, e também vamos ter a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Muito bom. Então, muita representatividade aqui para receber
né, todos os nossos talentos. E uma outra limitação, o número de atividades. E até eu conversei com o próprio Lucas Foster durante um período ali, eu disse, Lucas, pensa que a gente fez 110 atividades e a gente teve 2.000 participantes, 2.000 pessoas participando. Como é que a gente vai fazer agora? Eu disse para ele, né? Ele disse, cara, tem que seguir a regra, né? A regra é para todas as cidades e é um desafio. Vocês selecionarem as 50 atividades dentre todas essas que tem. Nossa, né? Metade do que foi o ano passado. E buscar mais gente, esse que é o desafio de vocês. E ele disse, eu aconselho que vocês não façam só o dia da criatividade, façam o festival inteiro. Porque vocês fazendo o festival inteiro, que é 21, 22 e 23 de abril, se vocês fizerem o festival inteiro, vocês vão poder competir com os municípios que ficam no topo da lista. Do 10 ao 1, ganha uma chancela a cidade. Então, cidade criativa. Então, o que a gente está tentando conquistar este ano para Caxias do Sul é o título de cidade criativa, ou seja, ficar entre as 10 cidades com o maior número de participantes. E por que a gente leva fé nisso? Por aquilo que a gente falava também aqui no bastidor, por nós sermos muito agregados os nossos municípios. E nós temos talentos maravilhosos nos nossos municípios. Muita gente, por exemplo, aqui de Farroupilha, vai estar lá. Então, o nosso Dia da Criatividade, que tem lá Caxias do Sul, na verdade é da nossa região. Né? Então, nós vamos agregar esse ano um sistema de formação de lideranças para que, quem sabe, no ano que vem, Farroupilha também tenha um líder. Com certeza, e aí a gente consegue disseminar mais, né? Que é o fato, e o pessoal da organização adorou isso, né? Ah, nossa, né? Quantos municípios tem aí? 49 na região. Nossa, sabe? Que case de sucesso, né? Eu digo, eu não sei se os 49 no segundo ano vão conseguir, mas se a gente conseguisse levar Caxias mais 10, 11 municípios, seria maravilhoso. Com certeza, mais pessoas vão ser impactadas por esse movimento aí, que é um movimento incrível. Todo mundo deve participar. E Portela, fala pra gente como é que tá o andamento, o momento do evento. Ele é todo por fases, né? Então, nós encerramos agora a fase de inscrição dos inspiradores, que são os palestrantes. Encerramos também a fase dos anfitriões, que eu já comentei aqui, dos voluntários. Então, quem quis participar como voluntário e ter experiência, que é o primeiro passo para você almejar ser líder lá na frente, tem que começar ajudando a fazer o evento acontecer. Então, nós somos uma das cidades que tem mais voluntários, né? Eu não vou divulgar ainda porque ainda tem um balanço de uma semana, mais ou menos, deve crescer, mas já passou de 30 voluntários. Olha que legal. Sendo que diz lá que o mínimo é 5. Então, se tu conseguir 5 voluntários na cidade, tu já conseguiu, e nós temos 30, né? Muito bom. Nós temos 9 colíderes. Geralmente é 1 ou 2 colíderes, né? Tem bastante gente engajada, né? Muita gente. Porque é um negócio que é legal. Ele é 100% colaborativo. Ninguém vai pagar nada para ter acesso a nada. O anfitrião tem que abrir as portas e receber o inspirador, e o inspirador receber os participantes. Show. Então, isso é maravilhoso. É uma forma de, naqueles dias, os municípios mostrarem o que eles têm de mais criativo. E fazer um exercício em cima disso. Porque a gente acaba lembrando sempre das mesmas coisas, né? E aí, não, a gente tem muito talento que está brotando aqui, que muitas vezes é visto até em outras cidades e a gente não conhece. Então, o Dia Mundial da Criatividade serve exatamente para ser um grande festival colaborativo, né? Onde que cada um dá o que pode. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma roda gigante. Não foi dado um aporte financeiro para botar uma mídia na roda gigante. O dono da roda gigante colocou lá a mídia de divulgação. Perfeito. Então, é uma grande troca a favor do todo. São 3 dias que tá todo mundo jogando junto. Não tem concorrência, porque não pode ter. Exatamente. Porque imagina, por exemplo, para a área de negócios, o quanto que significa ser uma área criativa. Quanto que na área de cultura receber uma chancela dessas é importante. Quanto que é importante para a nossa região também ter no mapa isso e fortalecer a economia. Então, o próprio legado criativo em cima da educação, né, do nosso futuro, das crianças. Exatamente. Né? Então, é bem legal, mas é desafiador em relação a compactar esse ano, né, com essas novas regras. Mas o time que está organizando está muito satisfeito até agora, assim. Show. E o pessoal que quer participar, como é que funciona? O pessoal se inscreve aonde? Eu vou deixar o link aqui para ti. Show. Mas é o World Creativity Day /Caxias do Sul.
e vai encontrar lá. Hoje não vai encontrar mais o local para ser inscrito ali como voluntário, anfitrião e inspirador. A partir do dia 19 de março, aí vai ter o site com as 50 atividades. Show. E aí você vai escolher qual atividade ou quais atividades você quer participar. E é uma pipoca aquilo ali. Porque assim, eu lembro o ano passado que tinha um amigo que ele colocou uma atividade, e aí a Paty me mandou no grupo para a organização e disse, você se inscreva. E eu disse, vamos me inscrever de noite. O cara já tinha lotado. É rápido, então, né? É rápido, tu coloca, porque é como se fosse a Netflix, né? É tem quadradinho limitadas. De cada um ali, só que daí é vagas limitadas, porque é tudo presencial, gente. As inscrições são online, por quê? Porque isso nivela todo mundo. Ninguém vai sabotar, né? Dizer, Salvador botou todo mundo no carnaval, ficou no top 1, por exemplo. Não. Tudo tem que ser online. O que vale é online. Claro, tu tem que ir lá no dia também participar, porque senão não faz sentido algum, claro, né? Ter isso. Mas a atividade lá, você lá escolher a tua atividade, isso é muito legal, um exercício legal. E sempre as pessoas se surpreendem. Nós que começamos a fazer a curadoria, a Paty, a Paty do Bar, são duas Patys que estão também na coliderança ali comigo, a gente vê que esse ano assim o pessoal se conectou, porque o tema este ano ele conecta as pessoas, que é gerações criativas. Uau. Transformando talentos em sucesso. Legal. Então todo mundo está buscando algo nisso para trazer, né? Pode falar. Não, eu ia convidar o pessoal que não conhece ainda, né? Quem já conhece já tá ligado, mas quem não conhece ainda, aproveitem essa experiência incrível que é esses dias, né? De muitos insights valiosos, de muita inspiração. Tenho certeza que o pessoal que vai, participa, se conecta com pessoas diferentes, né? Se abastece de conhecimento e com certeza tudo isso vai reverberar aí na vida pessoal, profissional, enfim. A gente sempre leva algo nessa bagagem, né? E muitas vezes são atividades que a pessoa... Simples, né? Muitas vezes simples. E também que muitas vezes a pessoa não tem acesso. Naquele momento da vida ele não tem acesso a uma mentoria ali de 45 minutos... de uma pessoa que ele não ia conseguir ter acesso. E ali, naquele dia, aquela pessoa está se doando também, né? Então, é legal olhar com muito carinho os 50 inspiradores, as 50 atividades, porque elas são feitas ali... Imagina, é feita uma curadoria em cima de vários talentos, né? Claro, tem gente que bota lá 2, 3 atividades no seu nome, né? Para tentar garantir uma. Mas são coisas que muitas vezes a gente tem difícil acesso. E ali não. Posso te dar mais um spoiler, então? Por favor. Dia 21, que vai ser a segunda-feira depois da Páscoa, nós vamos começar às 2 horas da tarde na Universidade de Caxias do Sul. Show. Nós vamos concentrar as atividades para a área de cultura, área artística, área de entretenimento e família. Legal. É um esticado do domingo da família, do domingo de Páscoa. Show. Então vai ter piquenique, atividade de piquenique criativo, vai ter atividades culturais. Então vai ser um passeio, né? Que a gente sabe que o campus da UX lá em Caxias é maravilhoso para isso, né? Se Deus quiser, São Pedro também vai nos agraciar com um grande dia, feira de artesanato. É um domingo para ir tomar um chimarrão, para curtir a família, para levar o pet para dar uma volta, mas também para participar de todo esse movimento. Legal. Dia 22 e 23, aí todos os anfitriões ativam, né? E aí eles vão começar a receber as suas atividades. Então, por exemplo, a UX vai receber 10 atividades, a Uniftec vai receber 10 atividades, a FSG 10 atividades, o Senac 10 atividades e a SIC também. Só que nós vamos direcionar as atividades com o anfitrião. Obviamente, alguns anfitriões estão colocando atividades, outros anfitriões colocaram livre. Por exemplo, um professor da FSG é livre para colocar uma atividade lá. Por exemplo, eu que sou curadora, de repente, se eu não conheço o professor, eu não vou saber que é da FSG. Sim. Né? Mas, por exemplo, tem atividades do Senac, que tem uma cozinha maravilhosa, que vai fazer coisas maravilhosas para a cozinha. Atenção, não percam essa oportunidade. Né? Da gastronomia nossa, que é maravilhosa. Né?
Mas isso que é o encanto da criatividade e que nós temos aqui. E muita diversidade também, né? Com certeza. Bom, então ficou o recado pessoal para participar. Vou deixar aqui também o link para se inscrever, para o pessoal se inscrever. E vamos para o nosso bate-bola final então, Portela. Tô ansioso. O que tu prefere, chá ou café? Eu prefiro chá. Remoto ou presencial? Presencial. Livro ou filme? Filme, adoro filme. Praia ou cidade? Olha, eu comecei a gostar mais da cidade. Casa ou natureza? Natureza. Um hobby? Música. Uma frase que te motiva? Eu tenho várias, mas... que homem é o homem que não torna o mundo melhor? E que livro que tu recomenda para a nossa audiência? Um livro que me fez ter uma visão estratégica de todo esse mundo, que se chama A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Show. Que tendência de futuro te entusiasma? Essa possibilidade da gente se recriar. Isso é encantador. E o mundo que a gente vive hoje, mesmo sendo complexo e com suas dificuldades, com as suas engenharias políticas, né, ele nos permite ter essa conquista da gente se transformar naquilo que a gente deseja se transformar, da gente executar aquilo que está no nosso coração. Então, se há verdade dentro da gente, esse mundo ainda permite que a gente faça isso. Alguns mundos atrás, algumas eras atrás, alguns anos atrás, a gente sabe que muitos foram cerceados. Então, a gente é muito privilegiado, é uma palavra que eu costumo dizer, e a gente tem que ser grato a isso, né? Muito bom. E que tendência, eu já te perguntei, né? Qual que é o principal insight que tu deixa hoje pro público do nosso bate-papo aqui? Alguma coisa que a gente foi conversando, enfim, que te trouxe um insight? Eu acho que esse negócio da comunicação e da criatividade, né? Muitas vezes a gente falha em algum processo porque a gente não o comunica bem. Uhum. Ou muitas vezes a gente falha num processo, inclusive humano, porque a gente não transmitiu isso. Porque a gente é muito reativo. Mas nós conseguimos trazer a verdade sendo criativos, né? Sem precisar ser juiz de ninguém, né? E exercendo, né, a verdade de um jeito que ela não agrida a pessoa, mas que ela seja verdade. Então, eu acho que esse negócio de comunicação e criatividade é um negócio mágico e que funcionam os dois muito bem e é meu propósito de vida. Muito legal. E que pergunta que tu deixa hoje para o público refletir? Olha, uma pergunta, teriam várias, mas uma pergunta que é importante todo mundo se fazer é: qual é o seu propósito? Na hora que a gente faz essa pergunta e que a gente começa a alimentar o nosso ser e o próprio universo que a gente está buscando essa pergunta e jogando, né, transformando em verbo para o universo, ele sempre vai dar um toquezinho no teu ombro e vai dizer: percebe isso? Esse é teu papel, esse é teu propósito. Que muitas vezes a gente se atrapalha na vida e não enxerga propósito. A gente enxerga um negócio que é chamado de vontade. Eu tenho vontade de algo. Aí essa vontade ela se transforma em desejo. Aí eu tenho desejo de algo. E aí depois que eu percebo e tiro toda a minha vaidade, eu vejo o meu propósito. Então, se a gente faz esse exercício, e por isso fica a minha pergunta: qual é o teu propósito? Excelente reflexão, Portela. Fechou aí com chave de ouro. E que palavra que tu define nosso encontro? Reciprocidade. É uma palavra que eu gosto muito e que eu executo isso. E nós somos assim. Nós estávamos muito tempo sem se falar e parece que fazia um dia só, né? Então, é maravilhoso esse tipo de encontro e esse tipo de troca, né? Quando a gente acha pessoas que vibram na mesma frequência, que pensam também dessa forma e que a gente consegue se dar as mãos, muitas vezes distantes, a gente consegue se ajudar, né? E isso é muito legal. É recíproco mesmo. Gente, com dó da gente ter que encerrar aqui o nosso encontro hoje. Eu adorei, imensamente grata pela tua participação, pelas tuas colocações.
Foi fantástico, adorei mesmo, obrigada. Eu que fico honrado pela oportunidade, quero voltar aqui, quem sabe ano que vem com um novo líder, uma nova líder, pra gente falar sobre o Dia Mundial da Criatividade em Farroupilha. Olha o desafio para os farroupilhenses, né? É isso aí. Acompanhe o Dia Mundial da Criatividade em Caxias do Sul e tragam pro ano que vem Farroupilha para esse mapa aí da criatividade do mundo, viu? Fica aí o nosso convite. Fantástico isso, acho que é bem provocativo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse bate-papo aqui com o meu amigo Portela. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.